Oi pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas coisas básicas para a gente trabalhar com o pacote Pandas, que é um pacote do Python muito poderoso para trabalhar com planilhas, né, que vão ser utilizadas como data frames dentro do ambiente do Python. E aí, para ilustrar o uso do pacote Pandas, a gente vai usar um conjunto de dados de seguro rural, né, que está disponível nesse link aqui, que eu vou deixar no notebook disponível. E aí, esse conjunto de dados que está disponível aqui no portal de dados abertos do Ministério da Agricultura e Pecuária, ele tem informações aqui. Elas estão separadas, né, em arquivos CSV e XLS, XLSX, eu acho. E aí estão divididas em blocos. Tem um conjunto bem grande de 2006 a 2015 e outro de 2016 a 2021 e um separado para 2022. Esse de 2022 ainda não tem informações sobre sinistros, então a gente não vai trabalhar com ele ainda por causa disso. Aí eu vou trabalhar com esses aqui, de 2016 a 2021. Esse dicionário de dados aqui são informações sobre as variáveis que a gente tem. Então, ele vai deixar aqui as informações, ele deixa aqui no link as informações sobre o conjunto de dados que a gente tem, né? O dicionário são as informações sobre as variáveis, né? Quais as informações sobre as variáveis que a gente tem. Então, cada uma das variáveis aqui, ó, quem tiver dúvida, ele vai dizer o que significa cada um desses valores. Então, qualquer coisa é só verificar nesse arquivo aqui quais que são as informações disponíveis, certo? Então, o que eu fiz? Eu fui aqui no link que eu passei para vocês e aí eu salvei esse XLSX aqui com os dados de 2016 a 2021. Então, o que eu fiz foi isso, eu entrei aqui, eu entrei nesse link aqui, eu cliquei nele e aí ele baixou o conjunto de dados para o meu computador. E aí o que eu fiz foi carregar o conjunto de dados para o meu Google Drive. Então eu vim aqui no meu Google Drive, aqui clicando com o botão direito, eu faço o upload de arquivo. E aí esse conjunto de dados está aqui. Ele é um conjunto de dados bem grande, 168 MB. Então demora um tempinho até fazer o download, né, e carregar para o Google Drive. Mas é isso que eu fiz. E aí é isso que eu vou considerar aqui na hora de rodar os nossos códigos. Então, ok. Primeiramente, eu vou carregar aqui alguns pacotes necessários para a gente fazer as análises. E aí os pacotes básicos vão ser o Pandas, o NumPy, que vão ter algumas funções aí para trabalhar com os dados com o pacote NumPy, né, que é bem poderoso para trabalhar com números, com a parte de vetores e matrizes. Aqui do Google Colab e SOS são todos para trabalhar essa conexão com o Google Drive, para a gente conseguir fazer essa conexão com o Google Drive. Essa opção aqui é só para na hora de mostrar os dados, ele não mostrar com a notação científica, tipo 10 elevado a 6, 10 elevado a 10, que são números bem grandes, né? A gente tem aqui valores bem altos, que são valores em milhares de reais de seguro, né? Então, são formatos grandes. Aí, por isso, eu estou definindo aqui que eu quero 2 casas decimais. Isso aqui eu coloquei só para mostrar, caso alguém tenha curiosidade de saber, né? Tem como a gente ver em qual versão do Python que a gente está trabalhando e qual versão do Pandas que a gente está trabalhando. Então, a versão do Python é 3.10.12 e a do Pandas é 1.5.3. E aí, se a gente estiver usando outro ambiente do Python, o próprio Jupyter, né, sem ser no Google Colab, também a gente vai conseguir ver essas coisas. Beleza. Como eu falei, eu fiz o download desses dados aqui para o meu computador e depois carreguei no Google Drive. Então foi essa a minha escolha. Mas é possível também a gente carregar um conjunto de dados diretamente de um link, que no caso eu peguei exatamente esse link aqui, caso alguém queira. É só clicar com o botão direito aqui, copiar o endereço do link. Aí eu colei aqui. E aí, para rodar dessa forma, a gente conseguiria fazer assim, que aí a gente carrega a partir do link e depois a função read Excel do Pandas
vai ler esse arquivo que foi carregado, né, e a gente vai poder usar adequadamente. Só que não foi essa a escolha que eu fiz pelo Google Drive. Então, o que eu preciso fazer é dar acesso ao meu Google Drive. E aí, quando eu rodo aqui, ele pede para conectar o Google Drive. Aí eu tenho que falar qual conta que eu vou usar, que no caso eu vou usar a minha conta aqui institucional da Unifal. Permito o uso. E aí ele vai começar a carregar esses dados. E aí, como vocês viram, um conjunto de dados grande. E aí vai demorar um tempinho para poder carregar. Então, eu vou acelerar aqui para que esse processo se dê de uma maneira mais rápida, né? Mas vocês aí para carregar vai realmente demorar um pouquinho. Então, pronto, ele rodou, levou cerca de 6 minutos para carregar esse conjunto de dados. E eu tenho outros vídeos que eu gravei também falando sobre como funciona o ambiente do Google Colab, como a gente começa a usar o Pandas. Aí eu vou deixar alguns links aí para ajudar quem queira ver esse início aí, né? Antes da gente aprender a fazer as coisas que a gente vai aprender hoje. Então, depois que eu carreguei o conjunto de dados, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a função shape para me mostrar quantas linhas e quantas colunas tem no meu conjunto de dados. Então, quantas observações e quantas variáveis. Então, esse é um conjunto de dados que tem 698.675 linhas e 38 colunas ou variáveis. E cada uma das observações é uma policy que algum produtor do Brasil contratou entre os anos de 2016 até 2021. Então, são milhares, quase 700 mil apólices. Então, por isso que o conjunto de dados é bem grande. E aí, para a gente trabalhar aqui, para ficar mais fácil da gente poder manipular o conjunto de dados, eu vou selecionar só os dados de 2021, né, para ficar com um conjunto de dados menor. E aí, para isso, eu vou selecionar, a partir desse conjunto de dados aqui, vou salvar num objeto que eu vou chamar de dados 21. Então, eu vou usar essa sintaxe aqui, eu podia usar a função query, que depois eu vou mostrar um exemplo mais à frente para vocês. Mas aí eu falo, aqui dentro do conjunto de dados, eu quero aqueles dados, aquelas linhas do conjunto de dados ou do data frame, cuja variável ano apólice seja 2021. E aí, quando eu faço isso, né, que aí eu seleciono o conjunto de dados só do ano de 2021, já são 213 mil, quase 214 mil apólices e o mesmo número de variáveis, claro, né? Porque eu estou selecionando linhas do meu conjunto de dados. Aí vamos entender esse conjunto de dados, né, de seguro rural. O que ele tem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para dar essa visão geral dos dados aqui, uma boa prática é quando a gente tem um objeto que está salvando um data frame aqui, é a gente fazer uma cópia dele para a gente poder trabalhar, manipular, fazer algumas alterações. E aí eu vou salvar essa cópia do meu dados 21 num objeto que eu vou chamar de seg, de seguro, só para eu deixar o dados 21 do jeito que ele foi carregado, porque a gente vai fazer algumas alterações aqui, né? Então eu vou fazer uma cópia, então é interessante usar essa função de copiar, e eu vou só verificar aqui o shape, né, que é o número de observações e variáveis, que é o mesmo número ali do dados 21, que tem que ser, porque é o mesmo conjunto de dados. Tem uma opção interessante que a gente pode usar, inclusive eu poderia colocar essa opção lá no início, lá onde a gente carrega os pacotes, que é uma opção para a gente dizer quantas colunas a gente consegue visualizar do conjunto de dados. Que aí, às vezes, o conjunto de dados muito grandes, a gente não consegue ver todas as colunas. Então, a gente pode definir esse número aqui. Como eu tenho 38 variáveis, eu vou pedir para mostrar 50. E aí, a primeira função que eu vou usar vai ser head, que vai me mostrar as primeiras linhas do meu conjunto de dados. Então, ele está mostrando aqui as primeiras linhas. Por que ele está começando aqui do 7.200 e não do 0? É porque a gente selecionou as informações só de 2021. Então, 2021 começava lá na linha 7.200. Lembrando que o Python sempre começa do 0, né? Então, 7.200, 7.201, 7.200 para baixo era 2021. Então, a cara do meu conjunto de dados é essa aqui, ó. Todas as informações estão aqui.
E aí algumas informações estão com um tracinho, indicando que não tem essa informação. O tipo de seguro que é, para qual cultura, a área, quantos animais foram segurados, que também é de seguro pecuário, produtividade segurado, nível de cobertura. Então são muitas informações, todas as informações que estão lá naquele dicionário de dados. E aí, esse evento preponderante é quando aconteceu o sinistro. Então, no caso, esse sinistro aqui aconteceu. E aí, o valor da indenização recebida foi esse valor e foi por causa de seca. O evento preponderante, né? O mais importante aqui para esse caso. Então, a função head serve para isso, para mostrar as 5 primeiras linhas. Mas a gente pode definir outros valores aqui. 10, por exemplo. Quantas linhas a gente queira ver. Tem a função tail, que aí ela mostra as últimas linhas. Então, os dados terminam aqui nessa linha, 698.674. Então, a função tail é para isso, né? Para mostrar as linhas finais. E existe essa função sample aqui, que ao invés de mostrar ou só o início ou só o final, ela sorteia algumas. Aí eu pedi aqui para ele sortear 10 linhas e me mostrar. Então, de lugares aleatórios ali dentro do conjunto de dados. Então, ele me mostrou aqui a apólice da Tokio Marine, ele fala o número do processo, que a gente nem precisa, né? O número da proposta, identificador da proposta, a data da proposta, início da vigência, fim. Então, todas as informações que eu acabei de mostrar para vocês, só que agora de uma maneira aleatória. Então, tem aqui alguns do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás. Então, isso é útil também para a gente ter uma visão geral dos dados, né? A função columns, sempre eu estou usando o nome do objeto, ponto, a função que eu quero usar. E aí isso aqui me fala todas as variáveis que a gente tem no conjunto de dados, na ordem em que elas aparecem no conjunto de dados. E essa informação aqui, essa info, me fala os tipos das variáveis que eu tenho. Então, o nome da seguradora, ele chamou de objeto, que geralmente quando são strings, né? Quando são variáveis do tipo nominais, né? Então, o nome da seguradora é um objeto. O código do processo ele considerou como inteiro, o número da proposta está como objeto. Esse aqui, talvez porque tem alguma letra no meio, não está codificado, por algum motivo assim. Mas na verdade a gente nem vai precisar dessa variável, então não tem problema. Aqui eu tenho a data da proposta, início da proposta está como data, só que o fim não está como data. Aí depois a gente vai ter que trabalhar com isso, se a gente quiser usar essa variável. E assim por diante, assim, o nome do município, o estado, latitude, longitude, outras informações aqui, tem algumas que estão sendo lidas como objeto, outras como número mesmo, né, ou inteiro, ou float, que é o real. Então eu tenho aqui uma visão geral do meu conjunto de dados, e aí para algumas delas a gente vai ter que fazer alguns ajustes aí, se a gente quiser usar essas variáveis. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é como filtrar linhas, né? Se a gente quiser selecionar uma parte das linhas. Na verdade, a gente já fez isso, quando a gente pegou o conjunto de dados inicial e só pegou os dados de 2021. Isso já foi uma forma de filtrar as linhas. Eu vou mostrar com outras funções aqui. Eu só notei que a gente não vai salvar essas consultas que a gente vai fazer. É só para a gente visualizar. Se a gente quiser salvar essas consultas que a gente fizer, a gente tem que salvar isso em algum objeto. Então, por exemplo, se eu quero fazer aqui a consulta, ó, usando a função iLock. A função iLock, eu tenho que indicar os índices das linhas e das colunas que eu quero usar. Então, eu quero da primeira linha, então quando eu omito é a primeira, até a 10, e a coluna da primeira até a 5. Então, ele mostrou aqui as 5 primeiras colunas e as 10 primeiras linhas do conjunto de dados. Se eu quisesse salvar isso, eu tinha que salvar isso num objeto. Mas eu não vou fazer isso, porque eu só quero visualizar essas coisas aqui. Na função lock, que é muito parecida com a iLock, o que a gente faz é a mesma coisa. A gente vai selecionar as linhas ou as colunas, só que aí ao invés de indicar os índices, igual eu fiz aqui, pelos números, eu vou indicar realmente o nome das colunas que eu quero. Aí eu passo elas como uma lista entre colchetes. Então eu quero todas as linhas
Ele não vai me mostrar todas, né, porque são muitas e muitas linhas, mas ele falou que são 213.793 linhas. E essas colunas apenas. Então, eu selecionei as colunas que eu quero. Então, a função lock e a ilock serve para isso. Aqui eu fiz uma consulta. Ó. No meu conjunto de dados, eu usei a função lock para selecionar as linhas cuja variável nome do município seja Varginha. Então, o nome do município tem que estar escrito como está no conjunto de dados. Então, como que eu sei, né? Qual a forma que está escrito no conjunto de dados? Daqui a pouco eu vou mostrar, mas eu já posso fazer aqui, ó. Eu posso colocar qual a variável que eu quero, né? Qual a coluna que eu quero. Então, no caso aqui, para o conjunto de dados, nome, município, propriedade, função unique, que ele vai me mostrar os nomes, como é que estão escritos os nomes. Ele não vai me mostrar todos, claro, porque são muitos, né? São milhares de municípios, mas só para eu ver. Ah, então a primeira é maiúscula e tal. Então isso já me ajuda a visualizar as coisas. Então eu estou pedindo, ó, mostra para mim as apólices de Varginha de 2021. E aí tem 110 em 2021. Aí ele mostra uma parte, claro, para mim, né? Eu quero mostrar, eu quero colocar duas condições, que seja de Varginha e que seja que seja uma apólice que fez seguro de café, né, que é muito comum aqui em Varginha. Já foi para 107, então olha só, das 110 que a gente tinha, 107 eram de café, né, que é uma cultura bastante comum aqui. E a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui usando o lock, eu posso usar a função query, que aí ela tem a sintaxe um pouquinho diferente. A gente coloca tudo entre aspas aqui, né, as condições que a gente quer, e se a gente quer várias condições, a gente coloca cada uma entre parênteses. Aí, se vocês quiserem usar, vocês vão se acostumando, né? Pega essa aqui de modelo e vai fazendo de forma parecida. Então, ele me deu as mesmas 107 linhas aqui para a pesquisa que eu fiz. Continuando. Agora, vendo a parte de resumo dos dados. Aí ele dá para cada variável o número de elementos, a média, o desvio padrão, o valor mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, o terceiro quartil, o valor máximo. Então, para todas as variáveis, eu vou ter essas informações aqui. Por exemplo, ano, vai ser tudo 2021, valor mínimo, todos, porque os dados são só de 2021. Aí o valor da subvenção federal, por exemplo. A gente tem o valor mínimo aqui, que é 001, né? Não sei se faz sentido nesse caso. O primeiro quartil, 1.499. O segundo quartil, a mediana, 3.146,88. E o terceiro quartil, 6.538. E o valor máximo, 48 mil. Que eu acho que esses valores são em milhares de reais, né? Então, o que quer dizer? Por exemplo, a mediana aqui. Que metade das apólices são abaixo desse valor e metade das apólices são acima desse valor. E isso vai valer, essa mesma interpretação vai valer para todas as variáveis. Se eu quiser apenas os quantis, né, que aqui eu tenho as medidas, média, desvio padrão e os quartis, né? Aqui eu consigo ver apenas os quantis, que no caso correspondem aos quartis anteriores, mas eu posso colocar aqui o valor que eu quiser. E aí eu estou pedindo só da área, né? E eu pedi os quartis. Então, isso aqui vai me dar os 3 quartis em relação a essa variável. Outra coisa que eu posso fazer é pedir várias medidas estatísticas de algumas variáveis específicas. Então, eu estou falando, para o conjunto de dados segue, eu quero essas variáveis aqui e eu quero o cálculo da média, do mínimo e do máximo. Então, ele vai me dar, para as variáveis, os valores que eu pedi. Então, eu posso especificar muito bem o que eu estou precisando, né? O que eu quero fazer. Aí, aqui, eu usei aquela função unique, né? Que eu mostrei agora há pouco, para a seguradora, para eu ver quais as seguradoras que tem nesse conjunto de dados. Então, são essas as seguradoras que apareceram no conjunto de dados. Algumas apareceram muito mais do que uma vez e outras podem ter aparecido poucas vezes, mas o que ele mostra são as ocorrências únicas de cada uma para a gente saber quais que são os valores possíveis, né? Esse aqui, essa função value counts, ela mostra para a gente
quantas ocorrências tem de cada uma. Ó, se eu tirar essa função normalize aqui, ele vai me mostrar o valor absoluto. Então, de todas as apólices, 71 mil e tantas delas são da Brasilseg. Aí, depois ele vai me mostrando em ordem decrescente aqui quais que vão acontecendo. Então, aqui menos tem é essa aqui. Então, é basicamente isso que ele faz. Agora, se eu deixar a função normalize igual a true, ele me mostra em porcentagem. Então, a Brasilseg aqui tem 34%. A segunda tem 16%, a Mafre tem 9% e assim por diante. Então, são informações bem interessantes também que a gente pode conseguir com essas funções. Aí agora a gente vai começar a ver essa parte mais de limpeza e organização dos dados. Primeiro, a gente pode ver se tem dados faltantes no nosso conjunto de dados. E aí, para isso, existe essa função isNA. Na verdade, a isNA ela vai me retornar só true ou false. Então, se aquela variável tem ou não tem um valor faltante. Só que a gente vai usar a função sum porque ela vai contar quantas vezes aconteceu o true. E aí isso é muito mais informativo para a gente. Então ele contou, ó, em cada uma das variáveis, 0. Então não tem valor faltante. Se tivesse, a gente teria que fazer algum tipo de tratamento com eles. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, a gente pode substituir valores faltantes por 0, por exemplo. Então se tiver algum valor que está sem nada, aí esse fio NA substitua com o que está aqui dentro. Eu vou carregar essa célula de qualquer maneira, porque como não tem valor faltante, ele não vai fazer nada, né? Mas se tivesse, ele substituiria por 0. Tem uma opção também da gente substituir, por exemplo, pela média daquela variável. Então, se tem valores faltantes, eu poderia substituir pela média do valor da variável para aqueles pontos que não têm dados. Então, seria esse código aqui. Eu vou executar a mesma coisa, não tem valor faltante, mas se tivesse, ele preencheria, né, por exemplo, para o prêmio, aquelas apólices que não têm o valor do prêmio, ele preencheria com a média dos prêmios de todas as outras apólices para poder ter um valor. Aí depende muito da análise, né, se isso é aceitável, se isso é válido e tal. Bem, agora o que a gente vai fazer o que acontece é que muitas vezes a gente tem esse tipo, vocês viram lá, né, no que eu mostrei, aparece muito tracinho, ou 3 pontinhos, ou X, é alguma coisa que acontece no nosso conjunto de dados aqui, a gente percebeu. Eu vou voltar aqui no lugar que aparecia. Por exemplo, ó, aqui já apareceu, aqui também. Vamos ver NR animal, que é o número de animais. Então, só para a gente visualizar. Então, no segue NR animal, tá maiúsculo, NR animal, é isso, né? Eu vou pedir as ocorrências, vamos ver se ele vai conseguir me mostrar. Mostrou. São essas ocorrências que tem de número de animais, ó. Então apareceu 0, mas apareceu tracinho. E aí esse tracinho a gente vai querer substituir. Também apareceram, eu não me lembro em quais variáveis, mas apareceram 3 pontinhos e X. E aí eu vou substituir tudo isso por 0, só para não ficar com essas strings, né? E aí a outra coisa que eu fiz aqui foi, se tiver qualquer linha que tenha NA, eu vou querer apagar. Mesmo se depois de ter feito todas essas coisas ainda tem alguma linha que tem algum valor faltante, eu vou apagar. Aqui não vai acontecer nada porque não tem um valor faltante. Mas se vocês estiverem trabalhando com um conjunto de dados que tenha, ele vai apagar essas linhas. Então isso é uma escolha também que a gente pode fazer, né? E aí vejam que a partir de agora eu chamei de DF. Então, quando eu fiz essa substituição aqui dessas strings por 0, eu estou chamando de DF agora. E aí o DF
Tá aqui, eu acredito, com o mesmo número, né, que já estava antes. Vamos só conferir como que estava o seg.shape. Sim, o mesmo número, porque ele não apagou nenhuma linha, né, que não tinha nenhuma linha faltante. E aí eu pedi só para ver as colunas, para ver se estava tudo ok. Sim, tudo ok. O que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar para vocês como que a gente pode calcular novas colunas, como que a gente acrescenta novas colunas no nosso conjunto de dados. Um interesse que a gente pode ter é, por exemplo, nesse conjunto de dados, ele tem as informações sobre data do início da vigência do seguro, da apólice, e o data do fim, a data do fim. E aí eu quero saber quanto tempo, então, que é essa duração. Eu quero fazer essa diferença. E aí, como que eu vou fazer isso? A primeira coisa, aqui, ó, o que eu fiz, foi transformar a data fim vigência para o formato de data, que a gente tinha visto lá naquela função info, que a data do fim da vigência não estava no formato data. Então, primeiro eu transformei para o formato data, né, aqui nesse código, e aí depois eu fiz o cálculo da nova coluna, que é a coluna duração, que vai ser a diferença do fim da vigência para o início da vigência, e eu quero essa contagem feita em dias, ok? Então, primeiro, só para a gente ver, df.info, só para vocês verem essa história do tipo data. Ó, data do fim da vigência não está no formato de data. Então, por isso que eu tive que fazer essa transformação aqui dessa linha. E aí, depois fazer a diferença. Com isso, ele já cria a nova coluna duração. E aí, eu pedi para ordenar o meu conjunto de dados de acordo com a duração em ordem decrescente. Se eu não tivesse colocado essa opção aqui, ele faria em ordem crescente. Então, da menor para maior duração. Então, tá aqui, ó, tá tudo ordenado de acordo com a duração. Então, a menor duração que tinha foram 30 dias, né, nos dados de 2021. Se eu deixar essa opção aqui de colocar em ordem decrescente, porque o padrão é em ordem crescente, ele vai colocar da maior para menor. Então, a duração mais alta que a gente tem aqui, ó, 3.658 dias. Então, é uma apólice cujo início dela foi em 2021, em novembro de 2021, e ela vai terminar em novembro de 2031. Então, seria isso. A gente criou a nossa coluna e aqui eu só pedi para ver a ordenação. Então, esses números ordenados. E agora, o que a gente vai fazer? Que é muito importante também. Algumas colunas a gente não vai usar. E aí eu vou tirar essas colunas. Eu poderia vir aqui e ir escrevendo quais as colunas eu quero retirar. Passar isso como uma lista entre colchetes. Só que aí, como são muitas que eu quero tirar identificador do processo, da proposta, essas datas, já que eu já peguei a duração, eu vou apagar as datas, eu vou tirar as informações sobre localização, que a gente não vai usar agora. Então, todas essas variáveis aqui, eu vou querer retirar. Então, eu coloquei isso numa lista, que eu chamei de retirar, e aí eu usei a função drop, passei essa lista com as variáveis que eu desejo retirar, e eu indiquei esse axis igual a 1 aqui, que quer dizer que são as colunas. Axis igual a 0 ia querer dizer que eram as linhas. Só que como eu quero retirar essas colunas, eu tenho que indicar que eu quero retirar colunas, né? Que a função drop precisa dessa informação. E aí agora as minhas colunas ficaram essas, ó, reduziu bastante as variáveis que eu vou usar. Então eu fiquei com essas informações aqui. Tem uma outra coisa que acontece com esse conjunto de dados. Então esse conjunto de dados, ele está disponível, mas ele tem várias coisas que a gente precisa ajustar. Então por isso que eu escolhi ele para ilustrar todas essas funções aqui para vocês. Ó, eu usei a função unique aqui para evento preponderante, que é o evento quando tem sinistro. E aí os eventos preponderantes aqui
tem o zero, né? Porque lembra que a gente substituiu quando tem o tracinho, substitui por zero. E os outros, eles estão aparecendo esses caracteres aqui, ó, contrabarra XA0. Aí eu quero tirar isso dos meus eventos. Aí eu vou usar essa função aqui para dividir as minhas strings, né? Dividir as minhas palavras. E aí eu vou uni-las usando um espaço, né? O que tiver, eu vou dividir essas minhas strings e eu vou uni-las usando um espaço. O que que isso vai causar? Olha só, eu vou executar. Isso aqui é para caso sobre algum NA também para substituir por zero. O que que vai acontecer? Aqui, ó, agora ficou certinho. Então, o que que ele fez? Por exemplo, chuva excessiva. Quando eu uso esse split aqui, ele vai dividir. Aí ele vai dividir isso aqui, chuva excessiva. E depois eu peço para unir pelo espaço, né? Unir com o espaço, manter o espaço. Então apareceu um espaço aqui, ele manteve. E isso aqui ele vai desconsiderar. Então isso aqui é um truque para a gente poder tirar esse início aqui, esses caracteres indesejados. Para quem quiser, ó, as funções envolvendo strings, tem várias informações que a gente consegue encontrar. Então, basta fazer uma pesquisa e a documentação dessas funções no Google, nos fóruns. Tem várias coisas que a gente consegue fazer com strings, coisas que a gente consegue fazer. A gente conseguiria, por exemplo, deixar tudo minúscula, né? Dá para a gente fazer várias alterações. E aí eu não vou entrar nesse mérito ainda, mas existe muito material disponível sobre essas coisas. Aí eu só pedi o shape aqui de novo, tá tudo do jeito que estava, só que agora com 19 variáveis. Outra coisa que acontece muito nos conjuntos de dados é que às vezes aparecem uns espaços em branco no início de algumas strings. Aí a gente pode fazer isso também, que aí é essa função, né? Dentro do conjunto de funções de string tem essa função strip, né? Que a gente consegue retirar os espaços em branco, ele desconsidera os espaços em branco. Então, eu estou aqui imaginando que se para essas duas variáveis eu tivesse algum espaço em branco no início ou no final, daria para a gente retirar usando esses códigos aqui. Vou rodar, não vai dar problema, porque na verdade não acontece nesse conjunto de dados, mas bastaria usar. Agora, o uso do group by, que é uma função muito poderosa do Pandas, que serve para a gente fazer alguns tipos de agrupamento de acordo com algumas variáveis escolhidas. Percebam isso aqui, ó. Eu vou passar o nome do data frame, a função group by e o que eu quero, de acordo com o que eu quero fazer o agrupamento. Eu quero fazer o agrupamento de acordo com o estado, a unidade da federação, o F aqui. E eu quero mostrar o valor do prêmio líquido somado. Então, o que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai somar os valores dos prêmios para cada um dos estados. Então, somando todas as apólices de cada estado, eu consigo saber aqui, ó, qual que é o valor do prêmio somado para cada um dos estados. Então, a gente tem aqui valores bem variados dentro do Brasil, né? Aí dá para ver aqui no Paraná uma quantidade bem grande. E outros estados também, que depois a gente vai explorar mais essas informações aqui, né? Sobre quais estados que tem mais e menos valores de prêmio, valor segurado, etc. Outra coisa que pode ser de interesse também para a gente é, às vezes, fazer algum cálculo que a gente não quer salvar, mas a gente quer saber o valor dele. Aí eu vou calcular aqui o índice de sinistralidade para esse conjunto de dados, que aí é o quê? Eu pego a soma das indenizações e divido pelos valores dos prêmios. E aí, na literatura, fala-se que em torno de 65% é um índice aceitável, até 65%. E aí dá para saber sobre o equilíbrio atorial, né, das operações aí das seguradoras. Para os dados de 2021, foi 1,22, não 1,22, né? Foi 122%, né? Porque se a gente quiser saber em porcentagem, a gente tem que multiplicar por 100. Então, 122,54%.
Então, foi bem acima do índice esperado, né? Então, deve ter acontecido alguma coisa que aumentou essa quantidade aqui das indenizações em relação aos prêmios recebidos, né? E aí isso pode afetar o desempenho das seguradoras. Toda hora eu peço aqui essas coisas só para eu ver algumas informações que eu estou precisando, o nome da variável, essas coisas. Para que eu pedi para ver as colunas? Porque agora eu quero mudar o nome das variáveis. Eu não estou gostando desses nomes todos maiúsculos. Então, o que eu vou fazer é mudar. E aí, eu vou falar que df.columns, então as colunas do meu conjunto de dados, vai receber essa lista aqui. E essa lista vão ser os nomes que vão substituir os nomes que estão atualmente. Então, esses nomes aqui têm que estar exatamente na ordem que estão no conjunto de dados. Então, primeiro aqui, a seguradora, eu vou chamar essa variável de seguradora. Esse aqui eu vou chamar de nome MUM. Essa aqui eu vou chamar de UF. A classificação do produto é o tipo, se é de custeio, por exemplo. Então, é o tipo da apólice. Cultura, área, animal. Então, todas elas eu coloquei um nome que eu achei mais adequado e tudo minúsculo, sem acento, que é o jeito que eu prefiro, que fica mais limpo, fica mais fácil da gente trabalhar. Então, eu vou carregar isso aqui para alterar o nome. Vou só pedir para ver de novo as informações aqui, só para garantir que estava tudo certo. Então, seguradora, tudo isso aqui são strings, então são objetos. A área é float, animal é inteiro, todos esses aqui são numéricos. Esse apólice aqui eu deixei, é o número de identificação, pode ter algum caractere no meio, não tem problema. MUM também é um código. Então, parece que está tudo certo, né? Evento, que é chuva, seca, essas coisas, é um objeto, então parece que está tudo ok. Por exemplo, ó, MUM está como objeto, é um código. Eu posso querer transformar ele para inteiro, depois se eu for precisar dessa variável para alguma coisa. Então, para eu forçar que uma determinada coluna seja de um tipo, nesse caso aqui eu vou forçar para que ela seja do tipo inteiro. Então, basta a gente colocar qual coluna que a gente quer. Então, coloquei aqui, pronto. Verifiquei aqui de novo o tamanho. Nem vou deixar esse aqui, nem precisa. Outra coisa que eu vou fazer é criar uma outra coluna, a coluna sinistralidade, e aí vai ser o cálculo da indenização pelo prêmio. É parecido com o que a gente fez aqui, só que aqui eu fiz o cálculo geral, né, da sinistralidade geral de 2021. Então, eu fiz a soma das indenizações e a soma dos prêmios. Aqui não, aqui eu quero calcular para cada uma das apólices qual que foi a sinistralidade delas. Então, isso vai ser aplicado para cada uma das linhas. Então, isso vai ser uma nova coluna no meu conjunto de dados. Aí eu pedi aqui o sample 10 para eu ver mais ou menos como é que ficou. E aí meu conjunto de dados agora está assim, ó, com o nome das variáveis do jeito que eu queria. E aqui a coluna nova sempre aparece no final. Então, a sinistralidade 5,65 para essa apólice aqui. Essa aqui foi 0, né? Porque não teve sinistro. Essa aqui foi 0. E assim por diante, né? Tem mais sem sinistro do que com sinistro. Outra coisa que é muito interessante, que às vezes a gente quer fazer, é fazer uma variável indicadora. No meu caso, eu quero fazer o seguinte, eu quero chamar uma variável de sinistro. E aí ela vai ser 0 se não teve sinistro, e ela vai ser 1 se teve sinistro. Como que eu sei se teve sinistro ou não? Aí a forma que eu usei aqui foi usando a função do NumPy, o where, que aí ele vai verificar, ó, se na coluna evento eu tiver um número, que no caso o número que a gente atribuiu foi 0, então essa minha variável sinistro vai receber 0. E se não for o número, ela vai receber 1. Então, olha só. Aqui é um número? Não. Então, ela vai receber 1. Quer dizer que teve sinistro. Esse aqui é 0. Então, não teve sinistro. Ele vai receber 0. E assim por diante. Então, é uma forma aqui que eu arrumei para fazer para trazer essa informação, né? Aí eu só pedi o describe aqui para ver se
aqui o sinistro, ó, que aí o valor máximo é 1, aí a mediana é 0, então mais da metade dos municípios, das apólices, não tiveram sinistro acontecendo, só apareceu aqui no terceiro quartil. Então, eu já consigo ter uma visão geral aqui do meu conjunto de dados. Aí agora, a minha intenção era organizar esse conjunto de dados para uma ordem que faria mais sentido. Então, o que eu fiz foi, para esse conjunto de dados aqui, o que fazia mais sentido para mim? Eu ter as informações sobre a apólice no início e depois ir colocando as variáveis numéricas. Aí foi uma escolha minha. Aí eu usei a função loc para colocar primeiro o número da apólice, o código do município, o nome do município, estado, qual a seguradora, o tipo de seguro e assim por diante. Eu que escolhi essa ordem. Então, até se eu quiser ver, ó, eu posso pedir def.head ou sample, por exemplo. Então, ficou dessa forma aqui. Tá, ficou numa ordem legal. Então, identifica a apólice, o código do município, o nome do município, o estado, beleza. Então, tá do jeito que eu queria. Agora, eu pedi algumas coisas aqui que eu já tinha feito, né? Eu pedi para ordenar os dados de acordo com o prêmio. Aí ele está ordenando de acordo com o prêmio, do menor para o maior, né? Porque o padrão aqui é sempre em ordem crescente. Então, o menor prêmio aqui é do município de Pedralva, de café. Então, esse é o menor prêmio. O segundo menor, de Manhuaçu, de café também. Então, os primeiros aqui de café. E aí ele vai até o final aqui, ó. Os maiores são soja, maçã, soja. Então, assim, também traz informações relevantes, né, que podem ser usadas aí para fazer uma análise desses dados. E nesse último código aqui, antes de salvar os dados, o que eu fiz foi, eu quero mostrar o nome do município, o estado e o valor de subvenção ordenados pelo valor de subvenção em ordem decrescente. Então, quais foram os valores de subvenção do governo, né? Em ordem decrescente. Então, os valores mais altos aqui, ó, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul, Pinhão, Paraná, Porto Nacional. Então, essas as informações que eu pedi. Ah, mas eu quero ver também a cultura. Ah, então eu vou colocar aqui, ó, qual que é a variável? Cultura. Então, eu também quero trazer essa informação. Então, ó, o mais caro, Bom Jesus, é de maçã. Junto, né, com trigo, não é o mais caro, porque tem vários com o mesmo valor. Trigo, milho, soja, milho. E os valores de subvenção mais baratos aqui também. Milho, trigo. Então, varia bastante, né? Porque provavelmente depende do tamanho da propriedade, né? E o tamanho da produção. Todas essas informações são relevantes. Então, beleza, era isso que eu queria mostrar. Assim, são várias funções, várias coisas que dá para a gente fazer, que a gente consegue ver no nosso conjunto de dados. Então, é bem interessante, bem rico. Assim, o Pandas permite muita coisa. Tem mais coisa ainda que não deu para mostrar. E aí, uma coisa que eu queria fazer aqui no final é o seguinte. Primeiro, eu só pedi para ver se estava, né, o conjunto de dados com o número de linhas e colunas, né, correto, beleza. Aí o que eu vou fazer é salvar esse conjunto de dados da forma que ele está. Então, com as limpezas que a gente fez, com as novas variáveis que a gente calculou. Então, eu vou colocar aqui, ó, df to Excel, que eu quero salvar como uma planilha, XLSX. Vou colocar o caminho, o nome do arquivo. O meu arquivo vai se chamar Seguro Rural 2021. E esse index igual a false é interessante colocar, porque senão ele cria uma coluna nova no conjunto de dados com a identificação, e a gente não quer isso. Então, eu vou salvar. Quando eu salvo desse jeito, sendo que lá em cima eu já usei uma conexão com o Google Drive, então ele vai salvar isso aqui no meu Google Drive. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse aberto essa conexão com o Google Drive, na hora que eu fizesse esse salvamento aqui,
os dados iriam aparecer aqui no ambiente do Colab, iriam aparecer aqui. E aí eu conseguiria fazer o download, por exemplo, ou não sei, se eu quisesse fazer outra coisa. Então eu conseguiria ter acesso a ele por aí. Então ele demora um pouquinho para salvar esses dados, que é um conjunto de dados grande, mas vai salvar lá no meu Google Drive. A gente pode salvar também como CSV, para quem quiser também pode executar essa célula aqui, que ele salva também como CSV. Então são coisas bastante úteis aí para a gente utilizar na hora de salvar nossos dados. Tem outros formatos de arquivos que a gente poderia utilizar também, mas aí aqui para nós o XLSX e o CSV já são suficientes. Então ele está terminando aqui o salvamento. Vamos aguardar. Então ele demorou alguns minutos aí para salvar. E aí ele apareceu aqui no meu Google Drive. Então eu consigo já utilizar esse conjunto de dados. E aí para a gente testar se deu tudo certo, né, com esse salvamento, depois a gente pode ler esse conjunto de dados. Então eu usei aquele mesmo código que eu usei lá no início, né, esse aqui, que eu usei para ler o conjunto de dados lá, dos dados de 2016 até 2021. Então eu usei o mesmo comando, só que aí eu coloquei o nome do arquivo que a gente acabou de salvar. Só uma observação, gente, se vocês tiverem uma pasta dentro do Google Drive, vocês podem colocar a pasta aqui, viu? Se tiver um caminho aí, sem problema, é só colocar a pasta que vocês forem usar. Eu deixei no raiz mesmo. Então, carregando esse conjunto de dados aqui, só para testar se está tudo certo, né, com ele. Vamos aguardar, que também vai demorar. Todos esses caminhos demoram um pouquinho, né, que os conjuntos de dados são grandes. Então, ele terminou de ler. Agora é só verificar aqui os números lá da função shape estão de acordo. A função sample aqui só para a gente ver. Então, ele mostrou para a gente direitinho aqui, né? Então, parece que deu tudo certo. E eu vou deixar aqui para vocês, no notebook, que ficou faltando, a parte de zerar os índices, de começar do zero. Então, eu vou deixar essa parte aqui no notebook para vocês rodarem, para que as nossas linhas comecem a partir do zero, né? E não lá dos 7.000 e tanto. É isso, pessoal. Espero ter ajudado aí com algumas funções do Pandas, né? Dar essa visão geral e encorajar vocês a usarem outros conjuntos de dados, testar, pegar outras fontes, fazer essa limpeza e organização. Que aí praticar é a hora que a gente aprende, né? Então é isso.